senhoras e senhores, como havia prometido, aqui está a segunda parte do vídeo onde eu conto sobre as minhas inspirações. Antes de mais nada, eu quero me desculpar pelo primeiro vídeo, né, no qual eu acabei me empolgando demais, acabei me estendendo demais e depois eu já estava gravado já e vou regravar, vou resumir o que eu disse, né? Eu falei, vai assim. Mas nesse vídeo não se preocupem, eu não vou me alongar tanto, porque eu não vou precisar contar histórias minhas, né? Eu vou contar histórias de pessoas, né, que me inspiram. Enfim, a primeira história ali que me inspira, né, a pessoa que me inspira é nada mais, nada menos que Albert Einstein. Tido aí como o maior gênio de todos os tempos, a pessoa mais inteligente que já pisou na Terra. Só que existe uma qualidade em Albert Einstein que muita gente não dá o devido valor, sequer mencionado. E essa qualidade que ninguém menciona, ninguém dá o devido valor, para mim é a qualidade principal de Albert Einstein, que acabou levando ele às grandes descobertas que ele fez. Quando se fala em gênio, né, aquela pessoa muito inteligente, logo se vê na cabeça aquela criança que com 10 anos de idade já está fazendo doutorado, mestrado, né, aquelas crianças hiperdotadas, por assim dizer. Mas não era o caso de Albert Einstein. Ele, quando jovem, era tido como um fracasso total, né? Ele chegou a escrever para a família que preferia não ter nascido. Quando ele estava cursando a faculdade de física, né, ele faltava demais, os professores achavam ele um inútil, ele era tido como muito mulherengo, né? Imagina, Albert Einstein mulherengo, velho. Mas dentre todos os problemas, né, ele acabou se formando em física, né, ele se tornou um físico, mas devido à sua péssima reputação, ele não foi trabalhar com nada relacionado à física. O máximo que ele conseguia era ser professor substituto de uma escola aqui, outra acolá. E o emprego mais fixo que ele conseguiu foi arranjado por um amigo dele num escritório de patentes. Ou seja, não tinha nada a ver com física. Sabe quando alguém inventa alguma coisa e vai patentear essa coisa? Então, basicamente era isso que Einstein fazia, ou seja, né, nada a ver, né, velho? Mas foi nesse escritório de patentes onde Einstein acabou virando um mito, a lenda. Muita gente sabe que Einstein era um puta de um gênio, mas não sabe exatamente o que ele fez. Existem 4 descobertas cabulosas de Einstein, né? Geralmente um físico já é aclamado por uma descoberta, né? Imagine 4. Deve ter mais, eu não lembro, mas eu lembro que eram 4 principais. O primeiro foi a partícula da luz, né? O fóton, que acabou sendo usado aí depois acho que em TVs, em lasers principalmente. O segundo, se eu não me engano, era relacionado ao átomo. Acho que era o comportamento do átomo, eu não estou me lembrando muito bem, mas de qualquer maneira era referente ao átomo numa época onde o átomo não era, digamos, aceito ainda totalmente pela comunidade científica. Muita gente duvidava e Einstein, não, é certo, o átomo existe, é assim, assado, e ele se comporta assim, velho. Vai por mim, velho. A terceira descoberta é a famosa fórmula de Albert Einstein, né, que ficou muito famosa, que é E é igual a mc ao quadrado. Essa pequena formulazinha, né, ela quer dizer que energia pode se transformar em matéria e matéria pode se transformar em energia. E uma pequena quantidade de matéria pode conter uma quantidade imensa de energia. Essa pequena fórmula acabou explicando o funcionamento, né, das estrelas, do Sol, por que não? E também acabou possibilitando, né, que o homem inventasse a bomba atômica. Sempre tem que ter alguém para cagar tudo, né, velho? Por isso que quando a bomba atômica foi usada, né, foi criada, muitos acabaram relatando que seria o poder do Sol nas mãos do homem, né? Porque o princípio, né, de como a bomba funciona seria o mesmo do Sol. E a quarta e última é a mais motherfucker de todas, né? Que seria a teoria da relatividade, a relatividade geral. Que teoria só tem no nome porque foi mais do que provado e a gente usa no nosso dia a dia. E basicamente, assim, de uma forma bem simplificada, ela explica o funcionamento do universo. Só isso, velho. O cara acabou explicando como é que o universo funciona, o que é o espaço, o que é o tempo. Que na verdade é uma coisa só chamada espaço-tempo. Enfim, eu não sou físico, então eu não vou tentar explicar aqui como é que
a teoria funciona, o que ela abrange ou não, mas é fato que essa descoberta acabou abrindo novos precedentes para a comunidade científica. Aí que vem a questão, como é que um cara, né, tido como um fracasso para a física, né, que estava trabalhando num escritório de patente, conseguiu fazer descobertas tão cabulosas, né, dentre elas uma hiper cabulosa. Como? Como assim? Como é que o cara conseguiu? Como? Existem várias maneiras de descobertas. Tem as descobertas na cagada, né? O cara foi lá, tentou fazer uma coisa, acabou descobrindo outra que não tinha nada a ver, ou sei lá, tropeçou e, enfim, acabou descobrindo alguma coisa. Tem as descobertas na tentativa e erro, né? Tenta, até que uma tentativa dá certo e, enfim, ele descobre aquilo. Tem as descobertas, né, por estudo, né? O cara estuda bastante o comportamento de alguma coisa, faz as suas análises ali, chega àquela conclusão, né, aquela descoberta. E no caso de Einstein, as descobertas deles foram unicamente um fruto da criatividade do cara. Einstein, mais do que um gênio, o cara era criativo, velho. Creativity. Se fosse uma questão unicamente de inteligência, outros tantos físicos, né, antes de Einstein, né, tido como geniais na época, teriam feito essa descoberta antes dele. E no caso de Einstein, né, as descobertas de Einstein, o modus operandi, né, de Einstein para fazer essas descobertas, era ali sentado na janela do escritório dele, castelando. Aí o cara castelava, e se? Não, mas e se aí? E aí que veio as grandes ideias de Albert Einstein. Tanto é que mesmo depois da descoberta, né, toda a comunidade científica se recusou a acreditar que aquilo era verídico, né? Tá louco, esse cara tá viajando, velho. Até se provar por A mais B que ele estava certo, e hoje em dia a gente usa, né, várias coisas baseadas nessa teoria. Ou seja, antes de Einstein, né, por mais que a pessoa fosse hiper, mega, ultra inteligente, ele não conseguia ultrapassar a barreira do conhecimento imposta até então. Ou seja, era dali para baixo e era aquilo ali, pronto, aquilo lá era o limite. Mas bastou um cara, além de inteligente, ser criativo para imaginar lá os paranauê, quebrar essa barreira e dar outros patamares para o mundo científico. Então, fica a dica, cara. Criatividade é a força motriz, velho. Esse é meu lema para o dia a dia, né? A minha filosofia de vida, para tudo que eu for fazer, eu tentar ser o máximo criativo possível, porque a criatividade é uma força que vai além, cara. A criatividade vai além de qualquer coisa, velho. Tá aqui não, a criatividade pode levar a seu lugar. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa de novo aqui pela mudança drástica no meu cenário, né? No meu cenário não, o cenário é o mesmo, só que o ambiente mudou, agora está bem mais tarde, né? Eu tinha esquecido de deixar a bateria carregando, né? Eu comecei a gravar o vídeo, aí eu vi que a bateria estava na bita, ainda bem que deu para mim terminar de gravar. Coloquei para carregar e agora que eu estou voltando a gravar. Tá complicada essa parada, né, velho? Enfim, minha última inspiração que eu queria destacar, porque eu acho que eu tenho várias inspirações, mas a última história que eu queria destacar aqui é de uma pessoa que eu considero o Chuck Norris da vida real, cara. Se bem que o Chuck Norris existe mesmo, mas, né, o Chuck Norris, né, velho? Que pra mim é a maior história de superação, de força de vontade, de quando você imaginar que você tá na bosta, acredite, pode ser muito pior. Mesmo assim, levantar a cabeça e, mano, vai que dá e vamos que vamos, cara. Dane-se as consequências. Que é a história de Nando Parrado. Eu acho que falando o nome dele assim, ninguém vai saber quem que é, mas creio que bastante gente saiba a história dele, cara. Que ele sobreviveu a um acidente aéreo, né, que foi conhecido como o Milagre dos Andes. Não, vamos contabilizar as conquistas do cara, a game score do cara. Tipo que ele é um jogador de rugby, né, do Uruguai, e o time dele ia fazer um jogo no Chile. Aí eles alugaram um avião, né, e no meio do caminho lá o piloto deve ter errado alguma coisa, não lembro qual foi o problema. Eles acabaram entrando no meio dos Andes. E os Andes, para quem não sabe, é uma cadeia de montanhas cabulosa, cadeias de montanhas altíssimas, isoladas de tudo, pega grande parte do Chile, vai acho que até a Argentina, enfim, eu não sei exatamente o tamanho dessa cadeia de montanhas, mas eu sei que é gigante. E quando eles estavam indo para o Chile, o avião deles simplesmente
entrou no meio dessa cadeia de montanhas e acabou batendo contra uma montanha, mas a maneira que bateu o avião conseguiu, digamos ali na cagada, salvar parte dos passageiros, né? Muita gente obviamente morreu, né? Porque o avião se partiu em dois, quem estava na parte de trás infelizmente acabou morrendo, e o pessoal que estava ali não sei qual que seria o charuto da nave, eu acho que, se não me engano, da nave não, do avião, acabou sobrevivendo porque as asas também se quebraram, né? E aquele charutão começou a deslizar montanha abaixo, né? Os caras, foi tipo uma montanha russa dentro do avião ali, com metade do avião no caso, né? Enfim, depois que o avião caiu, né, fora as pessoas que estavam na parte traseira do avião que morreram, o piloto, o copiloto também acabou morrendo, né? O único que poderia ter uma instrução de como sair dali, né? Enfim, acabou morrendo também. E um ou outro ali dentro daquele local onde o avião caiu também acabou morrendo, né? Eu não lembro exatamente quantas pessoas sobreviveram, sei lá, 20? Não lembro. E esse Nando Parrado, ele acabou batendo a cabeça, né, na queda do avião e apagado, mas ele estava vivo, né? Pelos demais companheiros, né, afinal de contas tinha tanto corpo por lá que eles não foram nem parar para ver quem estava vivo ou quem não estava, né? Logo olharam para ele e deram como morto. E eles fizeram lá um acampamentozinho, né, digamos assim, dentro da fuselagem do avião e deixaram os corpos para fora no meio do gelo, cara. Imagina uma montanha gelada, não sei quantos graus abaixo de zero, né? Imagina a situação. E depois de 3 dias, né, desacordado, dado como morto, e do lado de fora do avião, né, tomando ventos gelados, né, no meio da neve ali, no meio de vários corpos também, ele acabou acordando. Ou seja, só aí o cara já conseguiu 2 conquistas, bloqueou 2 conquistas, né, sobreviver a uma queda de avião e ficar desacordado, dado como morto e voltar do submundo, né, cara? Ficar 3 dias sem comer, beber nada, sem qualquer tipo de cuidado médico, dado como morto lá de fora do avião, no frio. E o cara sobreviveu, velho. Enfim, ele acordou, todo mundo ficou impressionado. Ele, caramba, você tava vivo, não sei o que, patati patatá. E obviamente ele se deu conta que ele tava no inferno, né, cara? Porque o lugar onde é que eles estavam não existia nada vivo. Porque nem planta tinha, né? Era só neve e rocha. E o suplemento que eles tinham era limitadíssimo, né? E eles começaram a racionar ali o pouco que eles tinham, até que, obviamente, acabou o que eles tinham ali para comer. E aí vem uma parte sinistra, cara. Depois de acho que 10 dias ali já, né? 10 dias, vamos contabilizar. 10 dias no meio do nada, né? O resgate até tentou procurar eles, mas eles não achavam, porque estavam numa valeta lá no meio dos Andes. Esse Nando teve a ideia de começar a comer os corpos das pessoas mortas, né? Eu nem vou julgar, porque eu não tava lá para saber, cara. Eu lembro que no meu acampamento, enquanto eu servia, eu passei fome também, né? A gente ficou só 3 dias no meio do mato e tudo mais, mas com suprimentos limitadíssimos. Uma coisa é você sentir fome aqui, na sua casa, no meio da civilização, né? Se você pensar, se eu tô morrendo de fome, mas você tá aqui no conforto do lar, você não começa a delirar, né? Outra coisa é quando você tá morrendo de fome num lugar onde você não tem esperança, cara. Tipo, o que eu vou comer, velho? E eu meio que passei por isso, tanto é que eu acabei comendo ali um pedaço, eu não sei o que era, de coelho cru. Mas isso aí já é outra história, quem sabe outro dia eu conte. E bateu o desespero e eles começaram a comer os corpos das pessoas mortas ali, né, pra tentar sobreviver. Então, mais uma conquista desbloqueada aí, mano. Canibalismo pode, se bem que nesse caso eu acho que não é canibalismo, tem um outro nome, se eu não me engano, quem souber me corrija aí. E foi indo assim, dia após dia, né, eles fazendo até racionamento de corpos, né, eles não saíam comendo, eles também tinham todo o cuidado ali com os corpos, né, das pessoas mortas. Até que no fatídico dia, eles estavam lá, no 15º dia, no 20º, não lembro, eles estavam lá de boa, né, de boa, até que aconteceu uma avalanche. A avalanche veio com aquela força destrutiva, pegou os caras de jeito ali, regaçou geral e tantas outras pessoas acabaram morrendo. E o que sobreviveu ficou soterrado ali na neve. E esse Nando Parrado acabou sobrevivendo a essa avalanche também. Então coloca aí mais uma conquista desbloqueada, mano. Chupa essa avalanche. A quantidade de neve era tanto que eles acabaram ficando soterrados durante 3 dias, cara, até a neve baixar de novo ali o nível, né, começar a derreter e tudo mais. Ou seja, eles ficaram 3 dias soterrados, né, se não me engano pegaram uma antena
não sei da onde, né? E conseguiram fazer um buraco lá para conseguir respirar. E ficaram lá 3 dias soterrados. Mais uma conquista desbloqueada, velho. O Homem Tatu. Enfim, eles conseguiram sair de novo para a superfície, né? Respirar novamente ali o ar puro. Só que era fato que era uma questão de tempo até eles morrerem ali, né? Porque não tinha absolutamente nada em volta, né? Os corpos que eles tinham já estavam acabando, né? Ou seja, o que ia ser depois? Um matando o outro para comer? Ia ficar, enfim, né? Imagina a situação. E esse Nando Parrado, ele acabou perdendo a mãe e a irmã nesse acidente, né? A mãe tinha morrido logo na queda e a irmã tinha ficado gravemente ferida depois ali na queda também e acabou morrendo depois com os ferimentos, depois de alguns dias, né, no braço dele, segundo ele, né? E ele ficou pensando muito no pai dele, né, que obviamente já tinha perdido a esperança, né? O pai dele provavelmente pensou que tinha perdido a esposa, o filho e a filha. E ele falou que não, cara, ele queria pelo menos falar pro pai dele que ele estava vivo e que nem tudo estava perdido. E ele estava decidido que queria sair dali. Tentava pegar um rumo, depois ele via que ia ser complicado, voltava, tentava pegar outro rumo, aí voltava, ficava naquela puta, pra onde que eu vou, velho? Porque é um monte de montanha, você não consegue ter noção de aonde vai ter civilização, onde é que eles podem, sei lá, chamar ajuda. Até que uma hora ele simplesmente decidiu que ia pegar um rumo e que ia seguir, não importa o que encontrasse, ia continuar seguindo, até ele realmente chegar à exaustão totalmente e morrer. Falei assim, ou vou pegar aqui e vai que dá, cara. Vou ficar aqui amargurando o tempo passar e sem fazer nada, né? E ele e alguns outros companheiros deles ali, né, que estavam ali junto com ele, acabaram fazendo um material, né, um equipamento todo artesanal, né, com restos do avião para escalar montanhas, porque eles estavam no meio de umas montanhas e ele teria que passar por outras montanhas, né? No documentário que eu vi a respeito, né, dessa história, eles consultaram um alpinista, né, profissional, né, e depois ele foi na área lá da queda do avião para ver a dificuldade que eles tiveram que passar ali, né? E o alpinista falou que o lugar era cabuloso. Isso porque ele estava todo hidratado, digamos assim, né? Estava bem de saúde, ele tinha experiência e tinha um equipamento adequado. Ele só imaginou que para ele considerava praticamente impossível alguém escalar as montanhas, né, que ele escalou ali, sem o preparo, sem estar devidamente nutrido, né, e principalmente sem os equipamentos. E esse Nando Parrado e mais um camarada falaram, chupa a sociedade, começaram a escalar a montanha, descer a montanha, escalar a montanha, descer a montanha, mais conquistas bloqueadas, velho, o rei da montanha. Depois, acho que se não me engano, de 10 dias de caminhada, tipo na exaustão total, eles acabaram chegando em terra não congeladas, digamos assim, né, num lugar onde tinha mato, né, eles ficaram todo impressionados, pô, mato, velho, não acredito, saímos do gelo finalmente, né. E encontraram um fazendeiro no qual eles pediram ajuda, e o fazendeiro, né, que conhece ali as regiões, chamou ajuda e tal, e eles foram resgatados, velho. Daí, obviamente, ele mostrou onde é que os demais estavam e acabou salvando todo mundo, velho. O cara sobreviveu a mais essa, velho. Mais uma conquista aí, desbloqueada, ó. Vai que dá, vai que dá. E ao todo, né, os dias que eles ficaram desaparecidos, cara, deu 72 dias, se eu não me engano, cara. Imagina, 72 dias naquelas condições, velho. Não. E ele conseguiu voltar pro pai, né? O pai não acreditou quando viu, né? O pai dele até acabou vendendo as coisas dele, vendeu a moto dele, vendeu as roupas dele e tudo mais, porque obviamente ele já não tinha qualquer esperança que o filho estava vivo, né? A família estivesse viva. Quando eu vejo essa história, né, me remete muito a coisas que eu também meio que vivenciei, que quando não dá na força, né, ou não dá na inteligência, no conselho da estratégia, você tem que ir com o coração mesmo, cara. É tipo pegar energia de onde você não tem e levantar e, mano, vai que dá. É daí que eu tirei a frase, cara, vai que dá, porque vai que dá, velho. Não há nada ruim que não possa ser piorado, mas não há nada tão ruim que não possa ser superado. Ó, vamos guardar essa frase, vamos guardar. Bem, e aqui eu termino finalmente as histórias, né, das pessoas
que me inspiram assim como filosofias de vida, né? Coisas que eu quero levar para minha vida e compartilhar aqui com vossas senhorias. Novamente, desculpe qualquer coisa, né? E é isso aí, que fique a lição e nos vemos no próximo vídeo.